Já estamos ao vivo aqui no Agenda News Petrópolis, nessa segunda-feira, dia 17 de agosto. Seja bem-vindo aí você que vai chegando. E vamos iniciar agora a nossa entrevista de hoje com o pré-candidato à Prefeitura Municipal de Petrópolis nas eleições 2020, Matheus Quintal, filiado ao Partido Republicanos. Já está aí na tela para você. Então vamos dar início aqui agora à nossa entrevista de hoje. Boa noite. Agenda News Petrópolis, na cobertura exclusiva das eleições 2020, recebe hoje o nosso 11º pré-candidato à Prefeitura Municipal de Petrópolis, Matheus Quintal, filiado ao Partido Republicanos. Como vocês sabem, o nosso objetivo é apresentar os pré-candidatos para a população, suas propostas e visões sobre os mais diversos temas com foco na nossa cidade. Ao todo serão 14 pré-candidatos entrevistados e as entrevistas serão sempre ao vivo na nossa página, aqui no Agenda News Petrópolis no Facebook, realizadas de segunda a sexta-feira a partir de 20 horas e seguem até o dia 20 de agosto. Ao término de cada uma delas, elas estarão disponíveis em nossos canais no WhatsApp e no Instagram. Então vamos voltar aqui agora ao nosso pré-candidato convidado sorteado de hoje. Como dito, né, é Matheus Quintal, que já está aqui com a gente, filiado ao Partido Republicano, que foi definido na ordem de sorteio ao vivo realizado no dia 24 de julho, na nossa página no Facebook, para se apresentar hoje. Senhor pré-candidato, boa noite, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Tiago, todo mundo que nos assiste. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. Nós vamos rapidamente só a nossa vinhetinha de abertura e já voltamos dentro de alguns segundos. Agenda News Petrópolis nas eleições 2020 é um oferecimento de Speedcell, capas, acessórios e assistência técnica em geral para o seu celular. E Friends, capas e acessórios para o seu smartphone. Faça seus pedidos no inbox do nosso Instagram. Estamos de volta com o nosso pré-candidato convidado sorteado de hoje, Matheus Quintal, filiado ao Partido Republicanos. Nesse momento eu vou estar passando para o senhor e para todos que nos acompanham as regras da nossa entrevista, que, como todos já sabem, servem para todos os pré-candidatos sorteados. A entrevista será conduzida de forma simples e objetiva. O pré-candidato terá a oportunidade de se apresentar, dizendo o porquê deseja ser prefeito de Petrópolis, tendo 2 minutos para responder cada uma dessas 2 perguntas. Já para falar as suas propostas e visões, terá 4 minutos para falar sobre cada tema, e os temas serão sorteados ao longo da entrevista. O assunto especial dessa rodada para todos será a economia, e o pré-candidato deverá falar como pretende trazer e gerar recursos para o município e a sua população, com mais 4 minutos de direito de resposta. E para concluir, terá mais 2 minutos, podendo assim fazer as suas considerações finais. Então nós vamos começar agora o nosso primeiro bloco, onde o senhor vai responder a 2 perguntas. Agora, a partir da primeira, o senhor tem 2 minutos para se apresentar, falando quem é o senhor. Então, Tiago, eu sou o Matheus Quintal, morador de Petrópolis há 30 anos, filho do pastor Celso Ribeiro Filho e da dona Alicimar, irmão do Gabriel e irmão de criação da Luana. Enfim, a minha família veio para cá em 1990, onde meu pai e minha mãe vieram pastorear a primeira igreja batista de Petrópolis, que fica ali no centro da cidade, na rua Paulo Barbosa, e é onde eles permanecem até hoje. Aqui eu estudei, aqui me formei, aqui aprendi tudo que eu sei na minha vida hoje, e sou um cara apaixonado pelo que eu faço, em facilitar a vida das pessoas, para que as pessoas possam ter mais facilidade no seu dia a dia. Eu acho que gerar oportunidade e criar uma nova cidade é o que me move hoje. Esse sou eu, um cara extremamente apaixonado por política e que se preparou muito para esse momento que a gente vai viver nesse ano. Acho que sou um cara que gosta de café, sou um cara que gosta de churrasco, sou um cara normal como todo mundo,
mas um cara que ama ajudar o próximo. Esse sou eu, Thiago. Sou um cara que gosta de música, sou baterista, enfim, eu sou uma pessoa que gosta muito, Thiago, de estender a mão para as pessoas. Eu acho que dialogar, conversar com a população, isso foi o que eu aprendi nos meus ensinamentos. E toda a minha base do ensinamento que eu tive foi exatamente assim. Foi assim que meu pai e minha mãe me educaram, e eu acho que o diálogo que eu aprendi com eles é exatamente o diálogo que a gente tem que abrir com a população. Seu pré-candidato, muito obrigado. Então, agora nós vamos dando sequência aqui. O senhor vai ter mais 2 minutos para responder a segunda pergunta, falando para o público o porquê deseja ser prefeito de Petrópolis. Thiago, porque nasceu esse sentimento dentro do meu coração. Eu passei por alguns lugares, por alguns cargos públicos, e passei 2 vezes pela Prefeitura de Petrópolis, passei pelo Ministério da Cultura, com o ministro Sérgio Saleitão, passei pelo Ministério da Cidadania, com o ministro Osmar Terra e com o ministro Onyx Lorenzoni. Por onde passei, eu sempre ajudei buscar recursos para a nossa cidade. E me preocupou muito, nos últimos anos, como a nossa cidade veio caindo na questão da imagem, de como a nossa cidade tem sido adquirida pelos turistas fora da nossa cidade. Quais são os turistas que têm vindo para a nossa cidade? Por que eu quero ser prefeito, Thiago? Para mudar a vida da população que tem sofrido tanto. A população que fica horas no transporte público, a população que fica horas na fila dos hospitais para poder ser atendida. Então, isso me move. Mudar a vida das pessoas, dar novas oportunidades para que as pessoas tenham dignidade, tenham trabalho, tenham renda, e a nossa cidade volte a ser uma cidade com a qualidade de vida que tinha. Nós éramos conhecidos por isso, deixamos de ser, o nosso trânsito está caótico, a saúde com uma dificuldade muito grande, a educação com problemas. A gente precisa voltar a organizar a nossa cidade. É preciso voltar a pensar uma cidade grande, e é isso que me move hoje. A gente precisa levar Petrópolis a sério. Precisamos mudar a realidade da nossa cidade. Não dá mais para ficar do jeito que está hoje. Concluído, Thiago. Então, muito obrigado, senhor pré-candidato. Voltamos dentro de alguns segundos com o nosso segundo bloco, onde o pré-candidato irá falar as suas propostas e visões para a nossa cidade nos próximos 4 anos, sobre cada um dos 7 temas que serão sorteados. Voltamos já, confira essas 3 dicas para você se manter bem informado com a gente. A primeira é se você ainda não curte a nossa página, para curtir. A segunda é para você clicar nesses 3 pontinhos no canto direito e depois em seguindo. E por último, em ver primeiro. Agora você será notificado das nossas próximas publicações. A terceira e última dica é para ativar as notificações de live, para você não perder as nossas transmissões ao vivo. No canto direito desse vídeo ou de qualquer outro nosso ao vivo, você clica nos 3 pontinhos que estão aqui no lado direito, em seguida em ativar notificações do vídeo ao vivo. Simples assim. Voltamos agora com o nosso segundo bloco da entrevista, onde serão sorteados 7 temas e o senhor terá 4 minutos para falar as suas visões e propostas sobre cada um deles para a nossa cidade nos próximos 4 anos. Então vamos iniciar agora o sorteio. Vamos lá, o primeiro tema sorteado dessa noite. O primeiro tema sorteado dessa noite aqui é... Vamos lá. Vamos aqui. O primeiro tema sorteado essa noite é transporte público. E o senhor tem 4 minutos para falar as suas propostas e visões sobre o tema transporte público. Tiago, eu fico muito preocupado quando a gente vai falar sobre esse tema, e eu tenho falado em todas as entrevistas, chamado a atenção de quanto tempo o trabalhador tem ficado dentro do transporte, que é de péssima qualidade.
a tarifa é muito alta e a gente tem uma entrega de serviço do empresário de ônibus de péssima qualidade. É inadmissível uma pessoa que sai da posse para poder trabalhar ficar 4, 5 horas dentro do transporte público, sair de lá sem saber se vai chegar ao centro ou se vai conseguir retornar para casa, porque os ônibus estão cada vez piores. A gente precisa pensar uma cidade mais igualitária. Quando eu falo na questão do trabalhador ficar 4, 5 horas dentro do transporte público, eu volto àquele assunto que eu falei no outro bloco. Nós éramos conhecidos como uma cidade de qualidade de vida. Mas por que a pessoa fica 4, 5 horas dentro do transporte público? Porque as linhas não estão todas funcionando, os itinerários estão cada vez menores, a gente tem uma defasagem na questão do número de pessoas trabalhando dentro do transporte público, a gente tem visto a dupla função acontecendo, os rodoviários não têm sido respeitados, então sofrem os rodoviários, sofrem os passageiros e principalmente os trabalhadores que saem todo dia de casa e são amontoados dentro do transporte público e são carregados como se fosse dentro de uma charrete. Isso precisa mudar. O empresário de ônibus precisa ter respeito com o cidadão petropolitano. Eu volto a dizer, depois que inventou, ficou ruim, nunca mais ficou bom. Eu nunca vi empresário de ônibus elogiar o preço da tarifa. É preciso que eles botem a mão na consciência e, se não tiverem satisfeitos, eles que devolvam a concessão pública e que a prefeitura licite novamente. Mas não dá mais para a gente enfrentar o descaso no transporte público como vem acontecendo. É ônibus que sai o pneu, é falta de planejamento, pessoas esperando 2 horas um transporte público para poder ir para os distritos. Com isso, a gente diminuiu o fluxo de pessoas, a gente tem um transporte público de péssima qualidade, a gente tem um transporte público caro, sem acessibilidade para os idosos e para os deficientes, cada vez mais caro, e os empresários de ônibus cada vez mais ricos e poderosos. A gente precisa mudar esse quadro, precisa chamar uma conversa e quem não estiver satisfeito, devolve. E a gente licita novamente. Mas não dá mais para a população ficar sofrendo sem saber se vai conseguir chegar no trabalho ou se vai conseguir voltar para casa. É preciso também que a gente pense que, se melhorar o transporte público da nossa cidade, a gente vai conseguir diminuir o fluxo de carros que a gente tem no centro histórico. A gente enfrenta um problema muito grande hoje, seja na parte de Itaipava, no 3º distrito, ou seja no 1º distrito. A gente está sofrendo uma falta de planejamento. A gente viu ali em Correios 4, 5 empreendimentos novos, mais de quase 2.000 unidades habitacionais, num raio de 1,5 km. Quem está fazendo o planejamento da nossa cidade? Quem são as pessoas que estão pensando no transporte público da nossa cidade? É preciso ter seriedade, é preciso respeitar o nosso plano de mobilidade para que a gente possa pensar a cidade como de uma maneira grande. Não dá, volto a dizer, não dá mais para ficar do jeito que está. A nossa cidade precisa de um choque de gestão para que a gente coloque ordem no trânsito da nossa cidade. Precisamos respeitar o trabalhador que acorda cedo, coloca a sua vida em risco, vai ganhar o pão de cada dia e volta para casa para poder cuidar da sua família. A gente precisa dar conforto e precisa dar segurança para que essa pessoa volte para casa e cuide da sua família. Senhor pré-candidato, muito obrigado. Então vamos agora ao sorteio do segundo tema na ordem de hoje. Vamos lá, o segundo tema na ordem de hoje é turismo. E o senhor dispõe de mais 4 minutos para falar as suas propostas e visões sobre o tema turismo. Tiago, a gente sabe que a nossa cidade ela tem uma vocação muito grande na área do turismo. E isso é inegável. Mas a gente trabalha muito mal a parte turística da nossa cidade. Com todos os problemas, com todas as dificuldades, nós somos o 19º destino mais procurado do mundo. E a gente não consegue dialogar com a cultura, nem com a parte econômica e com a parte hoteleira para que a gente converse e aqueça a economia da nossa cidade. Eu tenho dito isso, que a nossa cidade é conhecida hoje como uma cidade de eventos, uma cidade de festa. Não dá mais para a gente poder gastar tanto dinheiro do poder público numa Bauerfest ou no Natal Imperial e vir um turista para a nossa cidade para gastar 20, 25 reais, 30 reais. Isso é inadmissível. Com todo respeito aos outros turistas, mas eu quero o turista que vai a Campos de Jordão e gasta 400, 500, 600 reais na nossa cidade. A gente quer um turista que venha para a cidade e durma aqui, que invista no comércio local,
As pessoas têm conhecido Petrópolis, eu volto a dizer, como a Powerfest e Natal Imperial. Mas a gente tem esquecido de aquecer o comércio local e levar as pessoas à Rua Teresa. As pessoas não estão conhecendo mais o Palácio de Cristal, que está fechado. As pessoas não estão conhecendo mais o Museu Imperial, a Casa de Santos Dumont, e muito menos a nossa parte de produção rural. Nós somos o maior produtor orgânico do estado, conhecido também como a capital da cerveja no estado, e a gente não tem um turismo próprio para isso. Tem ficado difícil aquecer o comércio da nossa cidade sem planejamento. Nós precisamos levar a cidade a sério. As pessoas vêm a Petrópolis, não sabem o que é a Rua Teresa, muito menos Caxambu ou Brejal. Volto a dizer, é muito bom ter a cidade muito cheia de turistas, mas é muito bom ter a cidade muito cheia de turista que gasta o dinheiro aqui, que fica aqui para poder consumir o nosso produto. A gente tem sido esquecido dentro desse todo esse cenário. A gente tem visto perder turista para Nova Friburgo, para Teresópolis, e é muito ruim isso para a nossa cidade. A gente precisa formar uma agenda cultural, dialogar com a cultura, trazer para perto, para que a cultura esteja alinhada com o turismo e seja um grande aliado para que as pessoas fiquem na nossa cidade. A gente precisa oferecer isso à população que vem a Petrópolis, ao visitante, ao turista, para que eles fiquem na cidade e tenham atrativos. Nós não temos. Temos muito mal um setor de informação turística na nossa cidade, que é um na entrada e um no centro de cultura, e as pessoas não sabem aonde é. Então, a gente precisa fazer com que o turista veja Petrópolis de uma outra maneira. Não só Itaipava, Araras, mas também o centro da cidade, a Rua Teresa e também o turismo rural. A gente precisa levar o turista para lá e precisa valorizar os produtores rurais da nossa cidade. Por favor. É porque eu não tenho tempo contando aqui, então a gente acaba, às vezes, se perdendo. Mas eu volto a dizer para você, se a gente não conversar, não dialogar com o setor hoteleiro também, assim, a gente tem condições hoje de ter a parte full, de ter o setor hoteleiro todo cheio e a gente ainda abrir para os aplicativos de aluguéis de casa, seja ele qual for. A gente tem condição, a gente tem potencial, com todo o carinho que outras cidades que são tão charmosas quanto a nossa, que é Campos do Jordão, Blumenau, Gramado, a gente tem condições de ter muito mais turistas do que essa cidade e gastando dinheiro, investindo dinheiro aqui. Eu acho que nós temos potencial para se transformar Campos do Jordão do Rio de Janeiro. Estamos a 50 minutos do aeroporto internacional e a gente não tem um planejamento para poder trazer o turista de lá para poder vir para cá. Então, a gente perde o turista cada dia, o turista deixa de vir a Petrópolis porque a gente não tem um planejamento e a gente não vende a nossa cidade como deve. Tiago, como eu te falei, eu fiquei no Ministério da Cultura e chefiei 4 estados no Ministério. Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. É lógico que eu tentava ajudar o máximo que eu podia o nosso estado e principalmente a nossa cidade. E por onde passei eu consegui adquirir conhecimento e ver experiências que deram certo e que a gente precisa pensar para a nossa cidade. A gente precisa valorizar os artistas da nossa cidade e precisa alavancar a cultura da nossa cidade e enxergar como uma peça fundamental na engrenagem do aquecimento econômico da cidade. Não dá para o produtor da nossa cidade, para o artista da nossa cidade, tocar num evento e receber daqui a um ano. Isso precisa acabar, precisa mudar. Não dá para o nosso plano municipal de cultura estar tão defasado como está hoje. A gente precisa dialogar com o setor, conversar e entender de que é preciso trazer grandes produtores também para a nossa cidade, mas principalmente valorizar o produtor local. A gente precisa, seja na moda, seja na gastronomia, seja na área de games, que tem crescido cada dia mais no Brasil, que foi inserido na área da cultura, e a gente não tem visualizado esse comércio como cultura na nossa cidade. A gente já foi um polo tecnológico, ainda existe um polo, mas a gente tem perdido cada dia para Nova Friburgo um pouquinho, um pedacinho, uma empresa aqui, outra ali. Isso me preocupa,
porque são empregos que poderiam estar na nossa cidade. Nós temos hoje quase 10 mil pessoas que trabalham no setor tecnológico e trabalham no Rio de Janeiro, moram em Petrópolis, mas trabalham no Rio de Janeiro. Então, essas pessoas consomem no Rio de Janeiro um almoço, pagam passagem para o Rio de Janeiro e poderiam estar gastando esse dinheiro na cidade. A gente precisa pensar a cultura da nossa cidade de uma forma ampla. Volto a dizer, é muito importante para o nosso setor cultural e para o setor histórico, eventos que são tradicionais na nossa cidade. Mas nós precisamos dialogar com o produtor e com o artista local. Precisamos valorizar. Prova disso é o município em São Paulo, que fez o seu plano municipal de cultura, fez a sua lei de incentivo municipal e fomentou, fez um edital e fomenta 600 artistas por ano. Durante 365 dias, eles são escalados todos os finais de semana, são valorizados, dão aulas, então estão interagindo com o poder público. A gente precisa disso na nossa cidade. A gente precisa trazer para perto o setor cultural para que ele converse com o setor do turismo e também converse com o setor econômico. Eu tenho certeza que a cultura da nossa cidade, aliada ao turismo, ela vai fazer um grande sucesso. Mas precisa valorizar de verdade. Não dá para a gente fazer igual a gente tem feito ultimamente. A gente precisa trazer os nossos produtores e capacitá-los também. A gente precisa dar novas ferramentas. Eu digo que a tecnologia é irreversível. E cada dia que passa, a nossa cidade tem ficado para trás. A gente não tem avançado no setor tecnológico, também na área cultural. Então, a gente precisa oferecer isso para os artistas da nossa cidade, para que eles tenham novas ferramentas e alcancem novas pessoas. Quanto mais os artistas demonstrarem as suas obras, seja tocando, sejam obras de arte, seja como fosse apresentando em peças teatrais, eles serão valorizados. Precisamos pensar numa cidade grande. É isso que a nossa cidade precisa. Seu pré-candidato, muito obrigado mais uma vez. Vamos agora ao quarto tema sorteado na ordem de hoje. Vamos lá. É educação. Só dispõe de mais 4 minutos. Thiago, assim, eu fico muito... O que eu posso dizer? Eu faço uma autocrítica do setor político, porque eu acho que a gente não estava preparado para esse momento de pandemia e me deixa, às vezes, muito constrangido, porque a gente tem visto toda a dificuldade que o setor público tem tido nesse momento de tanta dificuldade. Eu acho que veio para poder, desculpa a expressão, mas dar um tapa na cara do setor público e mostrar o quanto a gente está atrasado, isso numa maneira geral, na questão Brasil, o quanto a gente está atrasado no avanço da tecnologia, que é tão importante para as crianças que estão entrando hoje na educação primária, numa educação inicial, para que elas tenham uma formação, um acompanhamento e uma formação lá na frente e possam ser inseridas no mercado de trabalho. Se as crianças não estão tendo esse acesso, os professores também não estão tendo. Isso me deixa muito preocupado também, porque a gente sabe que o professor tem perdido, tem deixado de fazer acompanhamento por falta de ferramenta tecnológica. A gente precisa dar mais qualificação, o tempo está passando muito rápido, a tecnologia ela é irreversível e vem avançando muito no dia a dia. Antes era ano a ano, mês a mês, agora é dia a dia. E a gente precisa dar essas ferramentas aos professores para que eles não fiquem tão para trás. É desleal competir hoje com o smartphone, com a criança que tem 5 anos de idade, e o smartphone está roubando a atenção do professor na sala de aula. A gente precisa dar ferramenta para que o professor prenda a atenção das crianças e as crianças consigam ter um aprendizado de qualidade. A gente precisa olhar com muito carinho a questão dos RPAs, porque o quadro tem ficado defasado, o quadro dos servidores da educação ele é defasado, mas muito inchado na questão dos RPAs, que ficam 1, 2, às vezes 3 meses sem receber. Então, a gente precisa fazer um estudo para que equacione essa conta, a gente abra um novo concurso para a educação, se tiver a condição de chamar logo de imediato, que se chame, para que
as pessoas sejam colocadas nos lugares onde a gente deve colocar. Não dá mais, a gente vê isso hoje, os professores davam aula para 15, 20, 25 crianças. A gente tem visto professores dando aula hoje para 60, para 70 alunos dentro de uma sala de aula. Isso é desumano. Não dá para poder prender tanto tempo a atenção dessas crianças, desses jovens, competindo dessa maneira que a gente está hoje, sem ferramenta. É preciso valorizar o servidor, que durante 3, 4 anos teve um aumento de um pouco mais de 4% dentro do seu salário. A gente precisa mudar esse quadro da nossa cidade. E a gente precisa pensar na modernização das nossas escolas. É preciso ter ambientes onde as crianças sintam prazer de estar. Não dá para a escola ser um depósito de criança. A gente precisa pensar na escola mais moderna. E isso a gente precisa levar, eu volto a dizer, a tecnologia para dentro das escolas. E deixar as escolas abertas aos finais de semana, Tiago. Isso é fundamental. A gente precisa pensar numa cidade em que a criança tenha prazer de estar lá na escola. Se a escola estiver aberta, a gente diminui as crianças na rua e eu tenho certeza que elas vão preferir estar nas escolas do que na rua, sendo aliciadas, seja pelo tráfico ou pelo qualquer outro tipo de serviço que não seja condizente com o que ela merece e com a educação que ela recebe dentro de casa. A escola é o melhor lugar para que as crianças estejam. E a gente precisa deixar aberto aos finais de semana também. Seu pré-candidato, muito obrigado. Então vamos agora ao sorteio do nosso quinto tema na ordem de hoje. Nosso quinto tema na ordem de hoje é habitação. O senhor dispõe de mais 4 minutos. Tiago, por onde eu passo, eu tenho falado sobre esse tema, que eu vejo a nossa cidade muito próxima de 3 vetores. São 3 eixos fundamentais para que a nossa cidade volte a se desenvolver. O desenvolvimento econômico, a saúde e a educação. O desenvolvimento econômico ele também está atrelado à questão da habitação. Se a gente não levar toda a estrutura do poder público para os distritos, a nossa cidade não vai conseguir crescer. E a gente, quando eu digo levar a estrutura para o distrito, é a gente também levar a questão da moradia popular. A gente só vai conseguir ampliar e dar novas oportunidades de negócio para que o empresário se instale nos distritos se a gente levar as pessoas para lá. E se a gente levar a estrutura do poder público para lá. Como pensar a nossa cidade, que tem um déficit habitacional de mais de 20 mil moradias, sem construir unidades habitacionais? É preciso se fazer um planejamento e eu sou muito pragmático quanto a isso. A gente tem capacidade para poder crescer nos distritos e levar as pessoas para dentro dos bairros, para dentro dos distritos. A gente tem um gargalo muito grande hoje aqui no centro histórico, onde a gente tem uma dificuldade de crescer, de terreno, cada vez mais caro, e é preciso que a gente pense a cidade como um todo. Criar um programa habitacional muito forte, muito bem estruturado para as famílias que cada dia que passam estão mais desesperadas porque o Estado tem atrasado o aluguel social, o Estado tem tido dificuldade, a gente passa por um momento muito grave na nossa economia, então a gente precisa pensar. É preciso acelerar as entregas habitacionais, é preciso pensar uma cidade mais justa, pensar nos menos favorecidos, e isso a gente precisa dar dignidade para as pessoas. Entregar as chaves da casa das pessoas, eu acho que é entregar, na verdade, uma nova oportunidade de recomeço. Eu enfrentei as chuvas de 2011, eu trabalhava no poder público e pude vivenciar de muito perto o drama, a dor de cada pessoa em ver a sua casa destruída, o seu lar removido por uma tragédia natural. E eu fico muito tocado, é um tema que me deixa muito sensível nessa questão, porque me preocupa muito, porque é o sonho da pessoa, é o esforço, é o emprego de toda a vida, de toda a dedicação de trabalho, e ali foi um sonho jogado fora. Acho que o poder público tem essa missão de dar uma nova oportunidade da pessoa sonhar e construir a casa dela, vivenciar todo o sonho dela de novo do jeitinho que ela sempre sonhou. Acho que o poder público tem condições de fazer isso, mas principalmente aliado à iniciativa privada.
A gente precisa chamar os empresários da nossa cidade para que sejam parceiros da prefeitura, seja em qualquer projeto, mas principalmente no projeto de moradia popular. A gente precisa entregar o máximo de habitação popular que a gente puder e dar dignidade às pessoas para que as pessoas voltem a morar. Esse é um tema fundamental, alinhado à habitação e desenvolvimento econômico, eles andam lado a lado. A gente só vai conseguir mudar a nossa cidade fazendo isso e, principalmente, levando isso do 5º distrito para cá. 5º, 4º, 3º, 2º distrito. O 1º distrito está muito bem equipado e a gente precisa levar isso para os nossos distritos. Candidato, muito obrigado. Então vamos agora ao nosso 6º tema sorteado na ordem de hoje. Vamos lá. 6º tema na ordem de hoje é segurança pública. O senhor dispõe de mais 4 minutos. Tiago, eu fico muito tranquilo porque a gente tem conversado muito com a Polícia Militar, enfim, dialogado também com a Guarda Civil e tem visto a dificuldade da nossa cidade. Nossa cidade é uma das que os jovens mais consomem álcool no estado do Rio de Janeiro. Isso me deixa muito preocupado, porque a gente vê isso refletindo não de uma forma imediata, mas daqui a 5, 10 anos. E eu volto a dizer a questão do planejamento. A nossa cidade já foi uma cidade muito tranquila de se morar, ainda é muito tranquila se a gente comparar com cidades vizinhas à nossa, Duque de Caxias, Magé, enfim. Mas a gente tem uma preocupação do avanço das drogas na nossa cidade. Isso precisa mudar, a gente precisa pensar a nossa cidade de uma maneira mais inteligente. Não adianta a gente ter as câmeras instaladas na nossa cidade sem gravar. Não adianta a gente ter um sistema que não converse com o sistema da Polícia Civil ou com o sistema da Polícia Militar. E, principalmente, não dá mais para a gente ter uma Guarda Civil com um número tão defasado de guardas como a gente tem. A gente precisa valorizar a guarda da nossa cidade e precisa, principalmente, trazer a área da educação como vetor de impulsionamento na prevenção do uso das drogas. Eu acho que se a gente capacitar, trouxer o Estado, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil, para dentro dessa conversa com o poder público municipal, junto com a educação, eu acho que a primeira identificação que a gente consegue fazer na questão do uso das drogas são os professores que conseguem fazer nas escolas. Eles, com as ferramentas certas, eu tenho certeza que vão acionar o órgão competente, seja o Conselho Tutelar, seja a Polícia Militar, para que façam um acompanhamento na casa dessas crianças e com que a gente consiga fazer um trabalho de prevenção, um trabalho paliativo para que a nossa cidade mude. A gente precisa também, Tiago, pensar de que a segurança pública na nossa cidade, a gente precisa conversar com as instituições religiosas, seja ela qual for a crença. Elas fazem um trabalho fundamental para que a gente tenha mais segurança e diminua a questão do número das drogas. O trabalho de reabilitação, o trabalho de enfrentamento que as instituições religiosas fazem é um trabalho que o poder público deveria estar fazendo, mas fazem sem qualquer amparo, fazem sem qualquer diálogo com o poder público. A gente precisa mudar esse quadro. A gente precisa capacitar e também dar incentivo para essas instituições para que elas sejam parceiras da prefeitura, porque, afinal de contas, elas fazem um trabalho que é do poder público. A gente precisa ter um centro de reabilitação. Duque de Caxias tem um agora e dá um banho nessa questão, tem dado um show nessa questão do centro de reabilitação. A gente precisa pensar de que a gente precisa enfrentar isso de uma forma real. Não dá para fingir que não acontece na nossa cidade. A gente tem um quadro muito preocupante na cidade. E a gente precisa também pensar na questão da dependência química da mulher. É preciso pensar a cidade de uma forma mais justa, mais igualitária. A gente tem condições de ser referência no estado do Rio de Janeiro e diminuir essa questão do tráfico de drogas e do consumo de drogas na nossa cidade. É preciso pensar uma cidade mais segura e que o trabalhador tenha mais segurança para poder ir trabalhar e ficar com seus filhos em casa, seja na creche ou em casa, com segurança, sem ter preocupação com a segurança pública da nossa cidade.
Muito obrigado. Então vamos agora ao nosso sétimo e último tema dessa noite. Na ordem de hoje é saúde. E aí a gente fecha hoje esses 7 temas hoje com saúde. O senhor dispõe de mais 4 minutos. Tiago, a saúde é o grande problema da nossa cidade. Eu acho que a gente vive, não só na nossa cidade, mas no país, a gente enfrenta um momento muito crítico e eu não poderia deixar de parabenizar todos os profissionais da saúde que têm sido verdadeiros heróis nesse momento de pandemia do Covid-19, de enfrentamento e o comprometimento que eles têm tido à frente da saúde pública da nossa cidade. Não posso também deixar de parabenizar os funcionários da UPA que hoje apagaram o incêndio na nossa cidade e, de uma forma heróica, preveniram um estrago maior. E fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês que arriscaram as suas vidas. Mas a gente precisa pensar numa saúde de qualidade, uma saúde que funcione. Eu acho que a gente tem uma cidade que a gente tem esse problema por causa do SUS, do Sistema Único de Saúde. A gente recebe pessoas de Duque de Caxias, de Magé, e são cidades que têm recebido recurso extra-orçamentário muito maiores do que o nosso. É só você entrar lá no Fundo Nacional de Saúde, o FNS, que a gente vai ver que Petrópolis tem recebido 1.400.000, 1.600.000, talvez, durante o ano de 2020, de recurso extra-orçamentário, e Duque de Caxias já passou de 80 milhões de reais. Por que Duque de Caxias tem recebido tanto recurso, tem apresentado tanto projeto, e a nossa cidade tem cada vez mais diminuído a arrecadação de dinheiro extra-orçamentário? Por falta de projeto. A gente precisa parar de tapar o sol com a peneira. Não dá mais para ter uma máquina pública tão inchada. A gente tem muito RPA dentro da saúde que não trabalha, que é cabide de emprego. Esse quadro precisa mudar. A gente precisa valorizar o enfermeiro, o médico, o técnico de saúde que está lá na linha de frente arriscando a sua vida para uma pessoa ficar de cabide de emprego em casa. Isso não pode mais acontecer na nossa cidade. Para a gente pensar uma saúde de qualidade, a gente precisa, volto a dizer, a tecnologia ela tem que ser aliada do serviço público. Não dá mais para a gente não ter um prontuário eletrônico eficiente. Não dá mais para você tirar uma radiografia hoje no Alcides Carneiro e não ter no sistema. Não dá mais para não ter informação alimentada no sistema como se o servidor precisa. E, principalmente, Thiago, não dá mais, é inadmissível a gente não conseguir marcar hoje, com toda a tecnologia que a gente tem na palma da mão, não conseguir marcar uma consulta, seja qual for, por um aplicativo que a gente não tem. Isso precisa mudar na nossa cidade. As pessoas precisam ter praticidade para poder entrar num aplicativo e marcar a sua consulta. Mas não para daqui a 3 anos, um exame não para daqui a 2 anos. Elas precisam ser atendidas num prazo de curto, médio e longo prazo. É preciso ter um planejamento. A gente precisa pensar uma cidade como um todo. Para isso, a gente precisa pensar nas UBSs e nos PSFs. É preciso estruturar melhor para que o médico tenha condições de trabalho para que não seja vítima de chantagem ou de negociata, como é feito no RPA. A gente precisa mudar. É preciso inverter. O quadro está muito inchado, os contratos são muito altos e pouca eficiência na área da saúde. Isso tem que acabar. Vai receber quem trabalhar. Não trabalhou, não recebeu. É preciso valorizar o servidor da saúde. Senhor pré-candidato, muito obrigado mais uma vez. Concluímos assim o nosso segundo bloco. E antes de seguirmos para o nosso terceiro bloco, vou deixar uma dica para você que nos acompanha. Junte-se às mais de 2.500 pessoas que participam do nosso canal no WhatsApp. Vou explicar como você também pode participar. Basta enviar uma mensagem para o número que aparece aí na sua tela, com DDD 24 99202 6447, com a palavra-chave Quero Participar. Assim você começará a receber gratuitamente as principais notícias da cidade, todos os dias no seu celular, além de se manter em contato direto com a gente por mensagens, enviando as suas principais dúvidas, sugestões e reclamações. Senhor pré-candidato, estamos aqui de volta. Vamos agora ao nosso terceiro e último bloco da entrevista.
O assunto especial dessa rodada é economia. E o senhor tem 4 minutos para falar ao público como pretende trazer e gerar recursos para o município e a sua população, começando a partir de agora. Bem, Thiago, nossa cidade tem um potencial econômico muito grande. Volto a dizer o que eu disse lá atrás. Principalmente se a área do turismo, se a área da cultura e a parte hoteleira e de desenvolvimento da nossa cidade conversar, desenvolvimento econômico. A gente precisa aquecer o comércio. Para aquecer o comércio, a gente precisa vender a cidade como um todo. Não dá para viver só dos eventos que a gente tem investido muito recurso e tem tido pouco retorno. A gente tem condição de ter muito mais retorno. Dialogar com o setor produtivo é fundamental para que a gente traga novas empresas para a cidade. Preparar o distrito industrial da posse para que o empresário vá para lá, eu volto a dizer, é preciso levar a infraestrutura da prefeitura para lá. O empresário não vai para a posse se não tiver uma internet de qualidade, se não tiver um asfalto de qualidade, uma telefonia de qualidade, se não tiver um hospital na região para poder atender todas as pessoas, não tiver uma escola na região para que possa atender todas as pessoas que irão para lá, dos novos empregos que serão gerados lá. A gente precisa dar condição de poder público para que o empresário vá para lá e sinta segurança em se instalar lá. Aí eu volto naquele tema, na questão da habitação. Levar as pessoas para lá também é garantia de que a gente vai aquecer o comércio local. A gente precisa pensar numa cidade grande. Pensar na cidade grande não é só pensar em evento. Precisamos pensar na área cultural, fomentar essa área que tem tanto para poder crescer. A gente chegamos a representar 2,64% do PIB do Brasil. E como não trazer a parte cultural para dentro de um diálogo onde a gente vai reaquecer a economia da nossa cidade? Eu acho que colocar dinheiro na cultura não é gastar dinheiro, é investir dinheiro. A gente investe no setor cultural para que o setor cultural dialogue com a questão do turismo e prenda o turista na nossa cidade. A gente tem condição de trazer novas empresas para a cidade, mas volto a dizer, se o poder público der o exemplo, a gente está hoje com um potencial de investimento, não sou eu que estou dizendo, é um estudo da Firjan, da Federação da Indústria e do Comércio do Rio de Janeiro, 0,046% é o que nós temos de poder de investimento hoje. Isso é nada. Porque a gente tem uma máquina pública inchada, que gasta 61% do orçamento hoje, e hoje, cada vez mais, com mais dificuldade. A gente tem um INPAS que em 2017 fechou com menos 23 milhões de reais. A gente tem um INPAS que fechou 2018 com menos 25 milhões de reais. O Tribunal de Contas não deu seu parecer ainda sobre 2019. Mas se continuar nessa partida, a gente vai ter mais de 60 déficit em 3 anos. Isso é muito preocupante, porque o servidor que hoje é aposentado, ele não tem garantia de que vai receber no futuro. A gente precisa planejar a nossa cidade, porque o maior empregador da cidade hoje é a prefeitura. E se a prefeitura não vai bem das pernas, o comércio vai reagir de uma forma muito ruim. Volto a dizer, é preciso dar um exemplo, enxugar de verdade as contas públicas, para que a gente consiga mudar o rumo da nossa cidade. Não dá mais para gastar 30 milhões de reais na iluminação pública, mais de 40 milhões de reais no lixo. A gente precisa mudar quais são as prioridades da cidade. A prioridade precisa ser resgatar a economia da nossa cidade e valorizar o servidor, para que a gente possa reaquecer o comércio da nossa cidade e dar uma cidade digna que todo cidadão metropolitano precisa. Senhor pré-candidato, muito obrigado. E agora o senhor tem mais 2 minutos para fazer assim as suas considerações finais. Tiago, eu fico muito agradecido pelo espaço que vocês nos deram hoje. A gente tem dialogado com a população. Para quem quer conhecer um pouco mais dos nossos projetos, entra lá na nossa página do Facebook, ou então me segue lá no Instagram. Todos dois são Matheus Quintal, vocês vão conseguir me achar muito fácil, Matheus com TH. E eu quero ouvir você, petropolitano, sobre o que você espera da sua cidade. Eu acho que você que mora em Cascatinha, em Correias, no Brejal, na Posse, em Pedro do Rio, em Vila Rica, no Carangola, você sabe qual é o real problema da nossa cidade.
Você sabe quanto tempo passa no transporte público? O que você enfrenta no posto de saúde do seu bairro, na escola do seu bairro, na creche que não tem? O que você enfrenta, você que dirige, que tem o seu carro, qual é o asfalto de péssima qualidade que você enfrenta hoje para poder se locomover na nossa cidade? Eu quero ouvir você para que a gente possa mudar a realidade da nossa cidade. Quanto tempo, Thiago? Perdão? Obrigado. Eu quero ouvir você para que a gente possa mudar e construir uma cidade mais justa e mais igualitária. Pensar Petrópolis como um todo. Eu tenho dialogado bastante com o setor cultural, mas a gente precisa também dialogar com o setor da educação e principalmente o setor da saúde. Me preocupa muito essas duas áreas, porque a gente tem muita gente que trabalha nessas duas áreas e que estão sem receber, porque estão como RPA, e a prefeitura tem feito de uma forma muito ruim o não pagamento desses servidores que têm atuado nesse momento de tanta dificuldade. Eu estou à disposição para te ouvir, para poder ter críticas, sugestões, ideias, para que a gente possa construir uma cidade muito mais justa e mais igual para todo mundo. Seu pré-candidato, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu e todos do Agenda News Petrópolis gostaríamos de agradecer a sua participação e lhe desejamos uma boa sorte. Obrigado, Thiago. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, nós que agradecemos. Lembrando a você que nos assiste que as entrevistas serão sempre ao vivo na página do Agenda News Petrópolis, no Facebook, realizadas de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, e posteriormente compartilhadas em nossos canais do WhatsApp e Instagram. Amanhã, o nosso próximo pré-candidato a se apresentar será Ramon Melo, filiado ao Avante. Agenda News Petrópolis, na cobertura das eleições 2020. Muito obrigado a você pela audiência até agora e amanhã nos encontramos novamente.